E esses monstros colocaram a cabeça da Fan Man-yi dentro de uma boneca Hello Kitty. Difícil de acreditar, né? Esse caso, ele é um total pesadelo que envolve tortura, sequestro e uma ocultação tão macabra que até hoje causa calafrios. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Cíntia e esse é o Difícil Acreditar. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscreve aqui embaixo, que é para não perder nada e para me ajudar também, beleza? E só para lembrar vocês, não esquece, vai lá maratonar os vídeos que a gente tem aqui no canal. Toda sexta-feira a gente posta um caso real, seja solucionado, não solucionado, casos muito misteriosos. E agora, toda terça-feira, nós postamos vídeos de lendas urbanas, creepypastas, vídeos assim bem misteriosos também, tá bom? E depois comenta aqui embaixo qual que é o caso que vocês querem ver, que vocês querem que eu conte aqui, beleza? Mas agora, vamos pro caso. E a Fan Man-yi, na época, ela tinha 23 anos. A Fan, ela teve uma infância muito difícil. Ela tinha sido criada num ambiente, assim, de uma instabilidade muito grande. E também teve vários problemas com a lei durante a sua juventude. Durante a adolescência, ela acabou se envolvendo com drogas, especialmente metanfetaminas. E o vício foi uma constante na sua vida. Esse vício fez com que ela procurasse meios ilícitos para sustentar o seu hábito. Ela trabalhava como dançarina de clubes noturnos e, em algumas ocasiões, ela se envolvia com prostituição. Sua vida no submundo do crime fez com que ela fizesse inimigos e também tivesse uma relação muito próxima com pessoas envolvidas em atividades criminosas. No caso, ela teve contato com o Chan Man-luk, que era um traficante de drogas e também criminoso, que eventualmente acabaria se tornando um dos responsáveis pela sua morte. Agora nós temos o Chan Man-luk, de 34 anos, no caso, o principal envolvido desse caso, dessa morte. Ele era um traficante de drogas e ele estava envolvido em atividades criminosas relacionadas à prostituição. Ele era bem conhecido no submundo de Hong Kong e ele tinha uma grande influência sobre aqueles ao seu redor. Agora nós vamos falar do Leung Shin-cho, de 27 anos na época. O Leung, ele era um associado do Chan. Ele estava envolvido em várias também atividades criminosas e ele participou diretamente das torturas e da guarda da Fan durante o seu cativeiro. E também agora nós temos um outro rapaz de nome Lin, só que esse é o Lin Wai-lun, de 21 anos, um outro criminoso também envolvido nesse caso. Ele estava no círculo do Chan e ele ajudou a manter a Fan no cativeiro. Agora, por último, nós vamos falar da adolescente de 14 anos, que ela era a namorada do Chan, mas a sua identidade ela foi mantida em segredo devido à sua idade na época do crime. Como ela tinha apenas 14 anos na época e, como eu disse, ela era namorada do Chan, ela também estava envolvida nas torturas da Fan. Embora parecesse ser uma figura mais submissa, ela foi forçada a participar das torturas para provar a sua lealdade para o Chan. Ela também tirava fotos das torturas e do sofrimento da Fan, o que aumentava a monstruosidade desse caso. Mas, afinal de contas, ela tinha sido a única pessoa do grupo a se arrepender, confessando o crime à polícia e ajudando a revelar a extensão das crueldades cometidas. O sequestro da Fan, ele teve início no momento em que ela acabou roubando uma quantia de dinheiro do Chan, o criminoso principal envolvido nesse caso, né? Ela havia pego cerca de 20 mil Hong Kongs, que são aproximadamente 2.500 dólares na época. Dinheiro proveniente de suas atividades ilícitas e de sua ligação com o submundo do crime. O Chan, ele acabou ficando furioso ao descobrir esse roubo, e então ele decidiu que ela precisaria ser punida de uma forma que servisse como exemplo para todos que o respeitassem. Para isso, ele não apenas queria
recuperar o seu dinheiro, mas também torturar a Fan para vingar a afronta. O rapto da Fan, então, ele acabou acontecendo de uma forma muito violenta. O Chan, junto com os seus 2 comparsas, os 2 Leon, eles acabaram interceptando a Fan em um local onde ela estava sozinha e acabaram forçando ela a entrar no carro. Eles acabaram levando ela para um apartamento em Kowloon. Era um bairro muito conhecido pela presença de criminosos lá e também por atividades ilegais. O apartamento era no último andar de um prédio assim super decadente. E ele estava localizado ali numa área assim bem afastada, o que dificultava qualquer tentativa de resgatar a Fan ou também talvez de pedir ajuda. Esse local ele se tornaria o lugar de torturas assim inimagináveis. Uma vez dentro do apartamento, a Fan ela foi imediatamente isolada, sendo trancada em uma das suítes do imóvel onde ela passou a ser mantida sob vigilância constante. Os criminosos, com sua fúria crescente, eles começaram então a torturá-la fisicamente e também psicologicamente. A primeira fase da tortura acabou se concluindo assim com muitas ameaças e também intimidação. A Fan ela foi ameaçada com violência extrema e ela foi informada de que a morte dela seria a punição caso ela não devolvesse o dinheiro que ela havia roubado. E também cercada de muita dor física, porque ela foi agredida com chutes, com socos, com queimaduras, e também a pressão psicológica foi enorme, com os agressores zombando da sua dor e também humilhando muito ela. A Fan, então, desesperada e em pânico, ela tentou implorar pela sua vida e jurou que ela devolveria o dinheiro roubado, mas isso foi em vão. O nível de crueldade só aumentou à medida que os dias passavam. A dinâmica do crime, então, começou a se intensificar à medida que os criminosos eles buscavam mais formas de infligir dor e humilhação. Não era mais apenas uma questão de punir a Fan pelo roubo, mas sim de um prazer sádico que se instalou no grupo, especialmente em Chan e no seu cúmplice, o de 27 anos, o Leon. A tortura se estendeu por semanas e durante esse tempo, o grupo ele procurava maneiras de humilhar, destruir psicologicamente a Fan. Ela era constantemente ameaçada com a morte e frequentemente ela era mantida sem comida, sem água, forçando-a a um estado de extrema fraqueza e desespero. A situação da Fan no apartamento se deteriorava rapidamente e ela já estava praticamente à beira da morte quando finalmente os criminosos decidiram agir de maneira ainda mais brutal. Após então semanas de tortura assim intensas, infelizmente a Fan ela acabou vindo a óbito. Possivelmente devido à combinação de ferimentos muito graves, infecções e também relacionada à privação, de água, de comida, ela tinha ficado muito fraca. A sua morte, ela não foi assim imediata, mas uma consequência das lesões graves e das condições do cativeiro em que eles mantinham ela. No entanto, a morte da Fan não pôs fim a esse crime. Os criminosos, então, temendo por essa descoberta, eles tomaram medidas ainda mais macabras ainda. E tudo isso para tentar esconder os vestígios desse crime. Quando a Fan morreu, ela estava num estado de extrema deterioração física devido às torturas e à falta de alimentação e também de cuidados médicos. O seu corpo ele já estava marcado por sérios danos causados pelas queimaduras, por eletrocuções e os ferimentos de espancamentos constantes. A morte da Fan não foi assim imediata e ela provavelmente morreu assim lentamente em meio a uma agonia imensa. Quando ela finalmente pereceu, o Chan e o Leon e seus cúmplices, eles estavam preocupados com o fato de que o corpo da Fan pudesse ser encontrado, o que os levaria à prisão. Isso os levou a tomar medidas extremas para esconder as suas ações. O Chan, então, e seus cúmplices, eles decidiram que a única maneira de ninguém descobrir aquele corpo, de ninguém encontrar vestígio, as pistas, seria como desmembrá-lo.
Eles sabiam que se eles deixassem aquele corpo assim intacto, seria muito mais fácil para a polícia identificar quem era a vítima, já que ela estava desaparecida há semanas. Então, para eliminar qualquer vestígio de identidade, os criminosos eles tomaram uma decisão brutal. O corpo da Fan, então, ele foi cortado em várias partes, com os criminosos utilizando facas e outros objetos cortantes. O objetivo era dispor de seu corpo de uma maneira que fosse difícil de identificar. Os pedaços foram espalhados e o corpo foi quase completamente destruído. Após então esse desmembramento, os criminosos eles cavaram um buraco num terreno baldio nas proximidades que tinha por ali para enterrar os pedaços do corpo. Esse lugar afastado ele foi escolhido para garantir que ninguém os encontrasse facilmente. O desmembramento foi uma tentativa de tornar o corpo irreconhecível, mas os criminosos eles não pararam por aí. Eles também tomaram medidas adicionais para esconder os restos mortais. Além então do desmembramento, os criminosos eles tentaram destruir aquele corpo de formas ainda assim mais macabras. Após desmembrar, eles acabaram jogando ácido e outros tipos de substâncias químicas para tentar dissolver o restante daquele corpo e também para tentar dissolver os ossos. A ideia era dissolver todos os restos mortais que tinham sobrado ali, para dificultar a identificação das vítimas e também qualquer investigação futura. O uso de produtos químicos foi uma estratégia para evitar a preservação de vestígios do crime, como células e fluidos corporais que poderiam ser encontrados durante uma autópsia. Algumas também partes do corpo foram queimadas e deixadas para se desintegrar no fogo. As queimaduras foram usadas para desfigurar ainda mais os restos mortais e para garantir que qualquer tentativa de análise forense fosse frustrada. Essas práticas indicam um nível de desespero e obsessão para garantir que os criminosos eles se livrassem da evidência da sua crueldade. Agora, já com o corpo desmembrado e alterado, os criminosos eles não se sentiram assim seguros de que poderiam se livrar completamente de todas as evidências. Eles então dispersaram partes do corpo da Fan em diversos locais, diferentes locais, para garantir que mesmo se alguém encontrasse alguma parte, fosse difícil entender o que realmente havia acontecido ali. Algumas partes do corpo, elas foram colocadas em sacos de lixo e descartadas em pontos afastados. Outras foram jogadas em rios ou escondidas em locais remotos, fora do alcance das autoridades. Mas, apesar de todos os esforços do Sean e dos seus comparsas, dos seus cúmplices, tudo isso não foi o suficiente para que a polícia não descobrisse, vestígios ou descobrisse o que aconteceu. Algumas partes do corpo da Fan acabaram sendo, sim, descobertas pela polícia. E tudo isso após um informante que estava envolvido nesse crime e que, na verdade, estava meio que, vamos dizer, arrependido do que tinha feito, estava se sentindo culpado. Ele ligou para a polícia e acabou fazendo uma denúncia. Foi quando a polícia começou a investigar os pontos onde os restos mortais haviam sido descartados. Em um terreno baldio perto de Kowloon, eles encontraram fragmentos dos ossos e partes do corpo da Fan. A cena foi assim horrível e logo as autoridades acabaram ligando os pontos, associando as partes do corpo da jovem desaparecida à Fan. Mas o caso da Fan ficou ainda assim mais macabro e perturbador quando um detalhe muito horrível veio à tona. E foi um detalhe que estava relacionado ao crânio da Fan. Ele havia sido colocado dentro de uma boneca de pelúcia, um bicho de pelúcia, aqueles da Hello Kitty. E esse fato acabou se tornando um dos mais emblemáticos e chocantes naquela época. E ele acabou sendo frequentemente lembrado como um símbolo de crueldade que a jovem tinha sofrido durante as suas últimas semanas de vida. A boneca, ela era de tamanho grande e aparentemente é uma boneca inofensiva, um brinquedo comum que qualquer criança poderia ter em casa. Porém, ao ser usado para esconder o crânio da Fan,
A boneca acabou se tornando um símbolo, assim, macabro de toda essa violência. A ideia de esconder o crânio dentro da boneca foi uma tentativa de desfocar a investigação e, ao mesmo tempo, tornar ainda mais grotesco o crime. Ao ser encontrada, a boneca, que parecia ser uma figura infantil e inofensiva, revelava a atrocidade que havia sido cometida. Quando então a polícia encontrou a boneca Hello Kitty com o crânio da fã dentro dela, o choque foi assim tão grande, foi profundo, não apenas pela natureza desumana do crime, mas pela forma surreal e cruel de como os criminosos eles trataram a memória e os restos da vítima. A boneca ela foi descoberta no apartamento onde o Chan e o Leon eles moravam, junto com outras evidências perturbadoras da tortura e assassinato da fã. Era quase como se a boneca fosse uma forma de escárnio, uma forma de zombar da gravidade da situação. A imagem de uma boneca Hello Kitty contendo o crânio de uma jovem brutalmente assassinada acabou se tornando uma imagem de horror que permaneceu na memória de todos que acabaram acompanhando esse caso. A combinação da figura inocente da boneca com a violência extrema do crime criou uma contradição chocante, levando à criação do nome, o caso da Hello Kitty. O Chan Man-luk, que tinha sido um dos principais culpados nesse caso, ele acabou sendo condenado por sequestro, tortura e assassinato da fã. Ele era o líder do grupo e o principal executor das ações cruéis contra a vítima. A sentença dele tinha sido a de morte, que mais tarde acabou sendo comutada para prisão perpétua devido à abolição da pena de morte em Hong Kong. O Chan ele foi mantido preso por vários anos. No entanto, devido ao sistema de justiça em Hong Kong, que oferece oportunidades para apelações e revisão de penas, há relatos de que ele fez apelos para redução de sua pena, mas não obteve sucesso em liberdade condicional durante a maior parte de sua sentença. Atualmente, o Chan ele ainda está preso e ele cumpre a sua pena em uma prisão em Hong Kong. Não há registros da sua liberação até o momento e ele permanece uma figura controversa no sistema de justiça de Hong Kong. O Leung Shin-shu, que foi o outro dos principais criminosos, ele também foi condenado pelos mesmos crimes, sequestro, tortura, assassinato. Ele desempenhou um papel de cúmplice, ajudando a torturar a fã e a ocultar o seu corpo. Ele acabou recebendo uma sentença também de prisão perpétua. A sua pena foi também baseada em sua participação direta no crime, mas ele não foi considerado o líder do grupo, o que o afetou a severidade da sua condenação. Atualmente, ele ainda está preso com uma sentença de prisão perpétua, embora tenha havido apelações ao longo dos anos, mas não há registros da sua libertação. Referente agora aos outros envolvidos, né, que a gente sabe que além do Chan e do Leon, nós tivemos outros envolvidos, que foi o outro Leon e uma menor de idade, alguns dos quais eram amigos do Chan, e eles estavam cientes do sequestro e das ações de tortura. O envolvimento de outras pessoas, incluindo membros da família e também amigos próximos, foi menos divulgado na mídia, mas eles também foram responsabilizados, com penas que variavam de prisão a liberação condicional, dependendo da sua participação. Horrível esse caso, né, gente? E pensar que uma boneca tão fofinha, de pelúcia, tão bonita, que a Hello Kitty, acabou se tornando algo macabro, e tudo por conta desse caso. Um caso tão absurdo e horrível, né? Bom, e esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois comenta aqui embaixo se vocês já tinham ouvido falar desse caso horroroso também, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!